Beleza, pessoal? Estamos aí no dia 1º de 2024, né? Graças a Deus, todos com saúde, muita paz no coração de vocês. E como hoje é o dia 1º e a gente tem que estar mudando as coisas da vida, né? Mudando a nossa rotina, né? Que essa é, a gente vira o ano prometendo as mudanças, né? E no ano passado, no fim do ano, eu resolvi colher informações já pensando nessa virada, no que a gente podia estar contribuindo aí no nosso canal, né? E aí eu trouxe já a primeira aula no dia 1º para vocês aí na nossa Academia da Prosperidade, que a gente estava falando sobre as dificuldades das empresas, né, de se consolidarem, a questão do empreendedorismo no Brasil, né, que segundo o Sebrae 80% das empresas quebram, né? E o que seria essa proposta para esse ano, para a gente estar exercitando a prosperidade? No caso, existem diversos escritores, autores, né, que falam sobre a prosperidade no sentido de fazer as coisas dar certo, de criar rotinas diferenciadas para a vida, né? E quando a gente vira o ano, fala, ó, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser, eu vou estar fazendo mais coisas, né? Aí existem conceitos mesmo para a gente estar aplicando para que isso dê certo e não seja só uma vontade da empolgação e depois de ter comido, bebido de tudo e aí a gente vai dormir pra caramba e o ano começa e não, só a semana que vem. Então existem conceitos para que as coisas mudem, né? E como eu conversei com vocês, né, ano passado eu dei uma mergulhada nesses conceitos, né, preocupado com a questão das empresas, né, que acabam não vingando no Brasil por falta de pesquisa, por falta de situação. Eu recentemente criei um espaço aqui, que é o Prosperidade, né, que é um espaço que a gente vai estar abrindo com mais empreendedores e eu tive essa preocupação. Como foi uma pesquisa particular minha, eu pensei, por que não dividir isso com as pessoas, né? Porque às vezes a gente acaba pegando alguma coisa diferenciada e acaba até ajudando as pessoas. Então, vamos tocar aí nossa primeira aula. Angra Quest! Eu não sei se vai ficar muito nítido para vocês aqui, eu tentei ampliar com o máximo de resolução possível, talvez no YouTube não esteja com essa nitidez toda, mas eu vou deixar aqui um local aqui disponível, um material, né, para que vocês possam ter acesso, né. Então a gente tem aí Academia da Prosperidade. Nesses conceitos, na questão do que se fala de mudança, de prosperidade, de ativação, o que a gente tem? A gente tem um conceito de modelagem, né? Então vamos ver aí o que a internet nos traz sobre a palavra modelagem, né? O que é o conceito modelagem, né? O que seria modelagem? Modelagem é o conceito, pode ser definido como procedimento de ensino gradual de um novo comportamento por meio de reforçamento diferencial de aproximações sucessivas de resposta, cada vez mais próxima do comportamento-alvo, né? O que o dicionário nos diz, né? Vamos pegar essas duas explicações que é até diferenciado, só para a gente ver a questão do que está na internet, que existe mesmo dessa palavra, né? Modelagem seria o substantivo da ação ou efeito de modelar. Modelação técnica de trabalho escolar, geralmente criado por crianças para fazer trabalhos de massa. Então o que a gente pensa na modelagem? É interessante ver essas duas respostas, porque elas são diferenciadas, né? Uma é do conceito já que a gente vai aplicar, a outra é do conceito do dicionário mesmo, né? Então o que seria modelar? Seria a gente verificar como a gente quer caminhar, quais são os passos, quais os processos que a gente tem para estar chegando em certo alvo, né? Você determina um alvo, você fala, eu quero chegar ali. Então como seria a modelagem de um jogador de futebol? Vou pegar uma coisa simples. Você quer ficar bom no futebol. Então o que ele faz? Ele acorda cedo. Ele treina mais ou menos umas 6 horas por dia. Pô, não consigo treinar 6 horas. Então treina meia hora por dia, né? Para ser um jogador de futebol bom. O que ele treina? Treina passe, né? Treina a questão do condicionamento físico. Então tem vários caminhos para que você jogue bem futebol.
Então, a gente vê aqui, a gente tem que pegar como se fosse a massinha, por isso que eu até deixei a questão da criança que faz a massinha, né? A gente tem que pegar aquela massinha e realmente estar modelando para poder fazer a nossa mudança, né? Vamos ver agora para o conceito da prosperidade, o que seria a modelagem, né? Seria a gente pensar num alvo e seguir cada vez mais próximo desse alvo, né? Vamos ver quem fala de prosperidade, o que as pessoas praticam na verdade, o que elas agem, né? Vamos para a próxima etapa aí. Aqui vamos falar em prosperidade, né? Com o intuito de imitar, tornar próximo o comportamento, tá? Quem são os grandes no ensino da prosperidade? Vamos pegar uns caras bons aí. Peguei algumas coisas assim, buscando, até sou o público dele, assisto também, né? Pega o Thiago Brunetti, vai. Ele é pastor, tudo bem. Ele criou um método que chama método destino. Então ele cria palestras pelo Brasil todo, é um dos caras mais seguidos, né, que tem hoje no Brasil. E ele muda, através da palestra comportamental dele, a vida de muita gente com a questão da fé, né, que ele fala sobre fé aqui. E o que ele tem aqui? Ele tem, né, que encontrar destinos, tudo, né? Ele tem alguns programas, que eu acho que eu vou falar depois. O que ele tem? Ele tem grupos de conselheiros. Então, uma pessoa para ser modelada. Ele tem gente que aconselha ele, que faz parte lá da igreja dele, que ajuda ele. Eu faço isso, não faço isso, esse é o caminho, esse não é. Será que o meu coração está no caminho correto? Né? Então, para ele passar essa mensagem de prosperidade, ele tem esse tipo de orientação. Né? Vamos ver o perfil dele. Ele tem 42 anos, né? Ele escreveu diversos livros sobre o tema, né? Sobre vários temas de comportamento. Ele pratica exercícios físicos regulares. Então, o que acontece? Ele está sempre mantendo a sua forma para ter aquela energia, né? Ele tirou açúcar da vida dele, então ele não toma um refrigerante, ele deve evitar pelo menos, ele não toma um café com açúcar, então ele está se modelando no corpo dele. Vamos ver o perfil dele. Ele faz um jejum intermitente, que ele já conversou sobre isso, né? Lê muitos livros, faz curso de aperfeiçoamento constantes, né? Acorda cedo, inicia todos os dias da semana, mais ou menos umas 7 horas. Ele tem um programa chamado Café com Destino, então ele vai lá, passa a palavra, tem toda uma equipe, então ele deve acordar até mais cedo para chegar no programa. Esse é um dos caras pra gente ver. Pô, é o cara que tá próspero, é um cara que tá seguindo. Então vamos pensar, se a gente quer ter prosperidade, o que a gente tem que fazer? Será que era interessante praticar exercício físico? Será que era interessante tirar o açúcar? Porque o açúcar é aquela coisa da Coca-Cola. Você toma o açúcar, dá aquela felicidade toda, daqui a pouco você... né? E outras questões, né? Que traz aqui tudo. Vamos pegar um outro cara aqui que eu não conheço tão bem o trabalho dele, mas ele é importante. É o Paulo Vieira. É um dos primeiros coaches do Brasil, né? Com o maior tempo que ele traz, né? Nessa questão de ser coach, né? Ele tem vários trabalhos internacionais, é reconhecido, né? De forma internacional, né? Ele criou o método CIS, ele tem mais de 1 milhão, ele já mudou mais de 1 milhão de pessoas na questão comportamental, então a gente tem os depoimentos e tal. Será que dá certo treinar a prosperidade, né? Por exemplo, Paulo Vieira, coach, tudo, mas muita gente se transformou, então tem lógica, né? Essa mudança. Então vamos modelar ele, vamos pegar ele como um modelo, né? Eu não sei se ele tem conselheiro, não tive essa informação, eu especifiquei aqui, tá? Quantos anos ele tem? 56 anos. O que ele fez? Escreveu vários livros sobre o tema, ele tem o método CIS, que é um método de reprogramação mental, sobre comportamento, sobre traumas. Eu achei muito interessante o trabalho dele, já pesquisei um pouquinho sobre ele, muito bacana. O dia que eu tiver a oportunidade, vou fazer isso. O que ele fez? Tirou o açúcar da vida. Não sei se ele faz jejum. Faz atividades físicas regulares, né? Lê muitos livros. Os caras estão sempre se atualizando, estão sempre se aperfeiçoando, né? Faz os seus aperfeiçoamentos, acorda cedo. Então, pegou um cara que é legal, que trouxe todo o impacto para a sociedade, com mais de
1 milhão de vidas modificadas, né? Segundo o texto que está sendo divulgado aqui. Bacana, legal. Prosperidade, modelagem. O que seria? Se a gente quer ter mudança, vamos tá mudando. Eu vou trazer uma informação que eu tive antes aqui, né? Eu queria até pegar o autor, porque é ruim de falar de uma pessoa que você não vai saber o nome dele. Mas tem um senhor que ele fala muito sobre a questão de você ter um exercício mínimo todo dia. Um HIIT, alguma coisa assim. Por quê? Porque nós temos o cérebro cognitivo e outras formas de reações do corpo. E eu não vou entrar muito, porque vocês não entendem dessa área, mas assim, existe um raciocínio, como é que se diz? Intuitivo, de que se você fizer um HIIT todo dia, por exemplo, teu corpo entende assim, você tem que fugir de um leão por 10 minutos. Então, no outro dia, quando você acorda, você recebe muito mais energia para ter aquele dia em atividade. Então, quer dizer que toda essa teoria que os caras estão praticando tem lógica, porque se eles fazem exercícios e todo dia eles estão aprimorando, estão recebendo mais energia, eles têm mais proatividade, eles têm mais energia, mais força. Então, o dia que você não faz nada, o organismo no outro dia fala para assim, ele não teve que fugir do leão, não teve que fazer nada, então vou dar pouca energia para ele. Então, tem outros autores, outras pesquisas científicas que falam sobre essa questão do exercício todo dia, sobre o que os caras estão fazendo, né? Que eu estou só pegando a vida deles aqui. Vamos pegar o cara polêmico. Pablo Marçal, é coach das montanhas, né? Ele ficou famoso por criar o desafio de desbloqueio empresarial, né? Aí ele tem aí é coisa que eu peguei na internet mesmo, tem um patrimônio milionário, né? O que acontece aqui? Eu tenho que pegar mais pra cá. Cortou ali, mas dá pra entender. Ele tem questões polêmicas, né? Que é essa questão da montanha lá, que ele tava com os empresários, né? Ele criou mais de 40 empresas. Todas as empresas dele, ele tem um especialista da área da empresa. Ele vira um sócio ali que está junto. Ele tem conselheiros, então ele tem conselheiros. Vamos dizer assim, que ele, para fazer os dois, que o outro eu não sei se ele tem conselheiro. Ele criou um método chamado 10 em 1, que ele acelera o tempo. Então todo mundo acorda às 4h59, começa a fazer as coisas e acelera 10 anos em 1 de produtividade. É o que ele vende, a ideia dele. Em 45 dias ele fez um Ironman no ano passado, que é uma prova de 10 horas de natação, ciclismo, e era impossível, né? Se o cara não tiver uma programação cerebral, uma constância, o cara em pouco tempo fez um Ironman. Então é uma coisa que, deve dar resultado, né? Vamos ver. Qual que é a idade dele? 36 anos, tem diversos livros, né, sobre o tema, pratica atividades físicas regulares, todo dia ele diz que corre 5 km lá, né? Ele tirou o açúcar, porque o açúcar é aquela coisa da alegria, depois da moleza, da agonia, que não deixa você estar ativo, né? Isso vocês têm que pesquisar na internet, né? É complicado de falar. Faz jejum intermitente, né? Questão do jejum, deixa pra falar só de jejum. Lê muitos livros, faz cursos de aperfeiçoamento constantes, acorda cedo, aí inicia palestras às 4h59. Todo dia ele fala sobre... Aí tem um conceito aí sobre reclamação, sobre o ambiente, né? Por isso que é esse horário de 4h59. Dá pra entrar isso em outra situação, né? Quem são esses caras, né? Quem esses caras modelaram? Interessante, né? Pensar nisso, né? Os caras viram outras pessoas para poder ter resultado, para poder fazer a vida funcionar. Então nós estamos falando, o ano iniciou, qual que é as mudanças que podem ser aplicadas? Aqui tem várias dicas, né? Eu só estou observando aqui, não sou especialista de nada nesse sentido. Mas a gente é um observador, é uma pessoa que pesquisa, que vê as coisas, né? Quem é esse Salomão, né? Cujo nome em hebraico é Shalom, que seria paz, né? Muito mais que paz, né? Shalom é o cumprimento dos judeus, né? Prosperidade para sua vida, plenitude, tem muito mais. Foi o rei de Israel por volta de 974 a.C., né? Foi rei aos 20 anos. O que ele fez? Criou conselheiros, pegou as 12 tribos de Israel, pegou 2 pessoas de cada tribo e elas
ajudavam ele a decidir sobre o seu governo, sobre todo o seu processo. E por 40 anos teve plenitude e teve um governo pleno mais rico da história, né? Então, esses caras modelaram Salomão. Eles mesmos explicam em algum momento. E o que é modelar? É isso. Você quer cantar? Começa a andar com um cantor. Você quer fazer programa de computador? Começa a conversar com quem faz programa de computador. Então é nesse sentido, né? Aí tem algumas questões, né, que a gente está falando que o rei Salomão, ele pediu sabedoria, né? Por isso que ele tinha todos esses conceitos, né? Tem algumas passagens, né? Aquela passagem da criança, né? As duas mães, uma afogou o filho e não sabia quem era o filho que morreu. Afogou o filho lá dormindo, matou o filho. E aí tinha uma criança viva, aí as duas mães falaram: e aí? Eu sou mãe, eu também sou mãe. E aí o rei Salomão, com as 12 tribos, né? Os conselheiros em volta, falou: tá bom, vamos cortar a criança ao meio. Nossa, sabedoria, né? E aí na hora que ele foi cortar a criança ao meio, aquela que não era mãe, não, pode cortar que eu quero a minha parte, tudo. Aquela mãe, não, ela que é a mãe, não sou eu. Aí o rei Salomão pega a criança e fala: você é a mãe, aquela que falou que não era mãe. E aí as tribos o respeitam e daí pra frente a coisa acontece. Então, sabedoria é importante. Então a gente vê essa passagem, né? Então algumas questões que Salomão prega aqui, por exemplo, no Provérbios 4, capítulo 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem todas as fontes da vida, né? Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios, e olhe para a frente, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. O que acontece? Peguei só uma frasezinha assim, que é a questão do coração. A gente realmente, ele traz muita informação, tudo, então você tem que sentir se a pessoa tá legal com você, se a pessoa, né, tem algum tipo de maldade, né? Então ele fala muitos conceitos interessantes, seria interessante estudar Salomão. O que essas pessoas têm em comum? Porque prosperam, né? Vamos pensar aí. Estamos falando de modelagem, né? Pode usar, pode não usar, o conteúdo tá aí. Uma questão, acho que Paulo Vieira não era não, mas depois ele virou cristão. Não sei. Mas assim, todos são cristão. Podia ser budista, podia ser... Não tem problema, mas aqui acabou tendo essa coincidência. Então, segundo a crença deles, né, que são cristãos, se eles estão mudando vidas, transbordando, isso traz grande prosperidade. Isso aí segundo a palavra, né, de quem é cristão. O que mais que a gente tem? Então eles têm esse conceito com eles. Bom, transbordar, mudar a vida de pessoas. Isso nos traz abundância, nos traz prosperidade, né? Deixa eu ver se consigo entrar no Angração aqui no YouTube, porque eu não sei se o pessoal tá vendo esse vídeo, se eu vou ter que publicar ao vivo. Eu programei para ver. Tô ao vivo sim, deixa eu ver se tem alguém me vendo. Não, como é que vê as perguntas do vídeo? Beleza. Aí o que acontece? Tá aqui transmitindo. O que eles fizeram? Escreveram diversos livros, né? Praticaram atividades físicas regulares, tirou o açúcar da vida. Eu acho que talvez na internet vocês vão conseguir ler o que eu tô lendo, mas vocês estão ouvindo. Aí, vamos lá. Alguns fazem jejum intermitente, né? Pelo menos 2 aqui. E fazem cursos de aperfeiçoamentos constantes, né? E acordam cedo, tudo. Então, estamos aí, na virada do ano, dia 1º, né? O que a gente pode fazer pro próximo ano? O que a gente pode fazer para esse ano, que começou hoje, dia 1º? A gente pode modelar. Não precisa modelar a prosperidade, a gente está falando do tema. Mas modela o que você quer fazer. Modela lá o que você quer montar. Vai montar uma loja de alguma coisa? Pesquisa sobre esse produto. Vai visitar outras lojas. Então, a intenção aqui é aquela, né? Vamos trazer informação
para que o pessoal não entre num caminho ali sem estar pondo a energia certa, do jeito certo, né? Nosso próximo tema é a reclamação, né? Hoje a gente fica por aqui, espero ter dividido com vocês. Se não ficar bom aqui o ao vivo, vou pôr de novo. Tô vendo aqui que às vezes a imagem não é perfeita, né? Que eu tô fazendo alguns testes. Mas a gente publica aí no Instagram. Pessoal do Instagram, não tô vendo as mensagens de vocês, tô com o olhar aqui no YouTube. Mas bacana, fica aí pra vocês. Vou pôr também ele editado, eu gravo aqui numa câmera alta resolução, pego o som aqui para ter backups, né? Então esse é o primeiro passo. Nós temos aqui o material elaborado que foi por mim, eu sou professor não atuante de História, eu gosto de falar a verdade, sou especialista em Ciência Política, tenho o tema Defesa da Política do Bem, né, nessa especialização. Vamos ver se eu coloco aqui meu blog que já está lá. Professor André Ruiz. Aí eu fiz um blog gratuito para falar que todo mundo pode fazer. Não coloquei no site oficial, tem alguns sites, mas eu coloquei aqui, ó, prof mudo andreruiz.wordpress. Olha que bonitinho que fica. Opa, tem que trazer pra cá. Aqui. Olha que legal. Eu deixei contando minha história, que enche o saco a gente ficar falando nossa história, né? Mas tá aqui, ó, no blog. Academia da Prosperidade, aula 1. Tudo que a gente conversou hoje está aqui. Você entra aqui, ó, dá uma mudadinha na cor, mas eu deixei o vídeo da aula passada, mas já vou pôr esse, tá? Tudo que a gente conversou aqui. Vou ver se eu crio algum mapa mental, alguma questão. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Minha intenção aqui é só estar dividindo com vocês essas informações, né? Espero que o ano de vocês seja maravilhoso, que vocês concluam as coisas que estão desejando, né? Fiquei por aqui mesmo, então aproveitei esse primeiro dia para a gente fazer a primeira aula. Vou trazer uma vez por semana esse conteúdo e nossa academia é isso, agora exercita. Teve o conteúdo, modelagem. Então modela, vai lá, exercita. O que você quer? O que você quer mudar? O que você quer fazer? Põe isso em prática. Isso é modelagem. Beleza? Obrigado, pessoal. Paz bem. Fiquem com Deus aí.